Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas! Hoje eu tô gravando um vídeo super inusitado. Eu tava estudando, tava escrevendo e aí me deu vontade de parar um pouquinho e falar com vocês um pouquinho. Eu sei que eu tenho um pouquinho de cada um aí de vocês. Eu também sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu também sou filha, também tenho amigos, também sou irmã. Então tenho certeza que em alguma dessas categorias a gente se torna um pouquinho igual. E quero falar um pouquinho para vocês como eu cheguei até aqui, como eu resolvi trabalhar um pouco a feminilidade, trabalhar esse tema, gente, é muito gostoso, porque eu me vi nele, eu me vi, me apaixonei por ele e já tem um tempo que eu estou vivendo ele e transformou muito a minha vida, mas muito mesmo. E eu quero contar para vocês um pouquinho primeiro da minha ancestralidade, que eu venho de uma família, de uma ancestralidade de mulheres muito fortes. E para vocês terem uma ideia, eu nunca conheci nenhum avô, nenhum bisavô, não conheci homens assim da minha ancestralidade. Quando eu já me entendia por gente, eu lembro das mulheres da minha família. Então eu lembro da minha bisavó, que já estava assim bem velhinha, e ela teve 9 filhos, também ficou viúva, então não conheci o meu bisavô, essa é a minha bisavó materna. E conheci também a minha avó paterna teve 12 filhos, todos eles em casa, ficou viúva muito cedo e cuidou de todos esses filhos. E a minha avó materna, que teve 6 filhos, a trajetória dela já foi um pouquinho diferente, porque meu avô arrumou uma outra mulher e ela saiu de casa com os filhos, com as poucas roupas que tinha, colchão de palha. Ela saiu com tudo isso daí debaixo do braço e foi seguir um novo rumo, um novo caminho. Então, assim, a minha ancestralidade são de mulheres muito fortes, são mulheres guerreiras, são mulheres que batalharam, que criaram seus filhos, que cuidaram de seus filhos. O que eu quero dizer com isso, da minha ancestralidade? Porque é o seguinte, eu sou uma mulher muito forte. E por muito tempo, assim, essa força até me atrapalhou, porque a gente acaba vivendo ali um desequilíbrio energético. Mas voltando ali à minha ancestralidade, o seguinte, as minhas avós, elas foram mulheres assim muito que lutaram muito na vida. Então, você pode ver que as avós de antigamente, elas não se casavam novamente. Por que elas não se casavam quando elas ficavam viúvas? Por causa do sofrimento, é muito sofrimento, era muito sofrimento para elas. Porque se casavam muitas vezes sem uma instrução, sem saber nada sobre sexologia, sobre corpo, sobre intimidade. Muitas vezes era para sair de casa do poder do mando do pai, ou era por causa de casamento ali arranjado. Então, assim, raramente elas saíam de casa, da casa dos pais, para um casamento onde elas queriam aquilo, onde elas desejavam aquilo. Então, aí por não ter nenhuma sabedoria, nem nada, começavam a ter filhos e filhos e filhos, um atrás do outro. Não tinha o planejamento familiar, não tinha o conhecimento familiar. Então, assim, realmente, a vida dessas mulheres, das nossas avós, eram vidas muito difíceis. E aí, quando elas ficavam viúvas, elas não tinham o menor interesse em ter homens ali ao lado delas. Por quê? Porque elas não
queriam mais aquela coisa ali de ter que se submeter a eles ali sexualmente, ter que se submeter a muitas coisas, porque antigamente o patriarcado era até maior do que é hoje. Então a mulher era realmente ali bem, como que eu digo assim, bem sufocada ali, bem sofrida mesmo. E aí, com o passar dos anos, é claro, a vida foi tomando um novo rumo, as mulheres foram ganhando uma certa independência. Graças a Deus, quando chegou ali já na fase da minha mãe se casar, ela se casou por amor, se casou com uma pessoa que ela quis se casar e já tinha ali todo um entendimento. Mas até chegar a minha vez, até chegar ali ao meu nascimento, tinha sido passado diversas situações. Quando eu nasci, eu recebi esse nome Rúbia. Então, era um nome assim que até pouco tempo atrás eu negava esse nome. Porque forte demais. Eu achava muito forte. Eu falava, gente, esse nome não combina comigo. Mas hoje, olhando para trás e vendo ali toda a minha ancestralidade, todas as mulheres do meu passado, da minha família ali, do meu familiar, o quanto elas eram fortes, o quanto elas eram guerreiras e batalhadoras, eu vejo que não podia ter tido um nome melhor. Um nome realmente que faz jus com a minha pessoa. Um nome forte, um nome que representa uma coisa assim, uma pessoa que tem um certo poder. E é isso que eu cresci. Eu cresci em meio a essa força toda. Só que a minha mãe, ela era uma mulher feminina, embora seja uma mulher forte e que já passou por diversas situações da vida, inclusive na infância. Quando eu comecei a perguntar para ela sobre como era a infância dela, e ela começou a me contar ali que quando a minha avó descobriu que o meu avô tinha uma outra mulher e que pegou todos os filhos e pôs ali o colchão de palha embaixo do braço e saiu com todos os filhos de casa, então a partir dali foi muito sofrido. Pensa que coragem, uma mulher, sei lá quantos anos atrás, muitos anos atrás, pegar ali 6 filhos, poucas roupas, um colchão de palha e ir viver uma outra vida. Olha, ao mesmo tempo que é uma coisa admirável a coragem é admirável, também a gente fica ali até um pouco assim, assustada com a força. Por quê? Porque eu vejo hoje em dia muitas mulheres se submetendo a casamentos, a namorados, gente, não é nem casado, pode ele terminar a qualquer momento, se submetendo a situações e achando que não tem saída, achando que não tem solução, achando que aquilo lá é a vida. Mas mais de 50 anos atrás, sei lá quantos anos a mais, até mais que isso, olha para vocês verem, uns 60 eu acho. Olha para vocês verem a coragem e a força dessas mulheres. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as mulheres elas eram muito endurecidas. A vida delas eram muito endurecidas. Elas tinham que cuidar dos filhos, elas tinham que cuidar de casa, elas tinham que ser a provedora da família, elas tinham que trabalhar para colocar comida dentro de casa. Elas tinham que ser o sustento, prover, fazer de tudo. Ou seja, foi ficando tão endurecidas e com um olhar tão voltado para fora, para a sobrevivência, que se esqueceram de quê? De viver a sua feminilidade. Esqueceram de ter um olhar voltado para dentro, para o interior, para a calmaria, para a paz, para a doçura. Isso não existia na vida delas. Então, o olhar delas era voltado para fora. Então, desde esses tempos aí, já existia esse desequilíbrio energético. E hoje em dia, está acontecendo o mesmo equilíbrio energético. Porque a sociedade está impondo certas situações para a mulher que ela tem que ser quase a mesma coisa do passado. Só que no passado, elas faziam isso porque não tinha outra forma.
Não tinha outra forma. E as mulheres de hoje em dia, elas têm uma forma, porque elas podem trabalhar, elas podem ser bem-sucedidas profissionalmente, elas podem ter um monte de coisa. Basta que elas tenham o conhecimento e a necessidade de ter esse olhar voltado para dentro. Antigamente não tinha esse conhecimento, não tinha essa sabedoria. O que as pessoas aprendiam era o que ia sendo passado ali, de boca em boca, era nas missas, nas igrejas, era nas conversas, nas rodas. E elas não podiam nem ficar muito ali conversando. Por quê? Porque podia ficar mal falada, não podia conversar com aquela que era mais conversadeira, que podia ficar ali mal vista. Mas hoje não. Hoje a mulher está se submetendo a ficar com a energia masculina ali, ó, bem acima do que ela é bom para ela está ficando porque ela quer. Porque a sociedade também está pregando que a mulher tem que ser Mulher Maravilha. Tem que estar bonita 24 horas, tem que ser bem-sucedida, tem que estar linda pro marido, tem que ter tudo ali muito arrumada. Ué, o que é isso? Quais são essas exigências que a sociedade está impondo e a mulher, nós mulheres estamos aceitando? A gente está abraçando essas exigências. E aí sabe o que acontece? A gente não consegue viver dessa forma. Mas aí a gente abre a rede social, aí tem lá uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, bem-sucedida na vida, na família, em tudo. E a gente olha, meu Deus, eu sou um fracasso. Ela consegue, eu não. Ela consegue ser tudo isso, eu não. E a gente vai cada dia mais suprimindo a nossa feminilidade. Por quê? Porque a gente passa a olhar, ó, pro lado. Quando a gente olha para frente, não tem comparação, mas quando a gente olha para o lado, é que é o problema. Eu já falei em vários vídeos aqui que ser a nossa melhor versão não é viver se descabelando por aí. Ser a nossa melhor versão é a gente o quê? Impor limite quando a gente precisa impor. É a gente falar não quando a gente está cansada. É a gente explicar para o marido da gente que hoje não vai ter jantar. Por quê? Porque você precisa descansar. Porque você não está se sentindo bem. Porque você está com os pés inchados. Que você precisa colocar seus pés para cima. Dar a nossa melhor versão pode ser simplesmente, num dia que você está resfriada, você se permitir deitar. É o seu melhor naquele dia, naquele momento. Não é viver nesse achismo de que ser o máximo em tudo, você vai ser feliz. O que deixa uma mulher feliz não é o que vem de fora. Sabe o que eu li um texto um dia desses? Esses dias aqui agora, de uma pessoa famosa. A postagem dela falava tipo assim, um homem, quando ganha muito dinheiro, ele quer muitas mulheres. E a mulher, quando ganha dinheiro, não precisa de homem nenhum. Como assim, gente? Um homem, se ele ganhar muito dinheiro, ele vai atrás de muitas mulheres. Uma mulher, quando se torna poderosa, ali com muito dinheiro, rica, maravilhosa, ela não precisa de homem nenhum. Eu não estou entendendo o que as pessoas estão querendo pregar. Eles estão querendo pregar que se a mulher for poderosa, ela não precisa construir uma família, ela se basta. Ela não precisa ter filho, ela se basta. Aí uma mulher que teve a vida inteira um sonho de querer uma família, de querer ter filho, de querer ter uma vida ali em conjunto com outra pessoa, começa a ver esse tipo de postagem, de ver ali uma mulher poderosa, linda, maravilhosa, bem-sucedida, descendo ali de um jatinho, entendeu? Aí ela vai pensar, nossa, uai, peraí, eu acho que eu tô vivendo, meu sonho tá errado, eu quero ser isso daí, ó. Todo mundo tá falando que bom é ser isso daí. Gente, isso daí pode ser o bastante para algumas mulheres, mas não é para a maioria. Eu já fiz várias enquetes, foto de mulher descendo de carro conversível, sozinha, linda, maravilhosa, poderosa, e foto de família na praia, com um monte de filho, penca de filho. Sabe o que ganhou? A foto da família na praia com penca de filho. Então, as pessoas,
Elas têm que ver esse tipo de informação que elas estão vendo hoje nas redes sociais e tentar assimilar aquilo com que se enquadra com o verdadeiro desejo dela. Eu, por exemplo, eu amo ser casada, eu amo ter meu filho, eu amo ter vida de família, eu adoro sentar numa mesa, fazer refeições. Eu já fui casada, já me separei, me casei de novo. Porque eu gosto dessa vida. Eu gosto dessa vida em família. E tem muitas mulheres que gostam. Mas fica vendo essas propagandas e acha que esse novo normal é que traz felicidade. A felicidade do homem, a realização do homem é diferente da realização da mulher. O homem, ele se realiza com coisas exteriores. Então, ele se realiza com o profissional, ele se realiza com o status, com o poder, com... É a natureza dele. É a natureza dele. Ele se realiza com coisas que vêm de fora, com o ter. O ser dele é se realizar com o fazer, é se realizar com o ter. A mulher não é assim, não é assim. Então ela pode ter o sucesso que ela for, aquela coisa que ela busca, que ela quiser, que ela vai ainda ter um vazio dentro dela. Ela vai ter um vazio porque ela não teve um olhar voltado para dentro, Porque as naturezas são diferentes. A natureza feminina é diferente da natureza masculina. E nesse mundo de hoje, que está fazendo a gente ter um olhar muito voltado para o ter, está fazendo a gente esquecer de mergulhar para dentro da gente, de buscar o interior, de buscar a nossa intuição, de buscar a nossa criatividade, de buscar a nossa paz interior, de buscar o nosso aconchego interno no amor, na doçura, na tranquilidade. Então você pode ser o que você quiser, mas aprenda também a se voltar para dentro. Se voltar, porque se você aprender a equilibrar essa energia uma hora usando o que precisa ser usado ali para você ter alguma coisa, é um poder de mando, é uma competitividade, é alguma coisa ali, o sucesso, buscar a profissão, ótimo, não tem problema nenhum. Agora você tem que ter a certeza de que a sua felicidade, ela vem do equilíbrio interno. A gente vai ter que aprender a olhar para dentro. A gente está num movimento muito grande de equilibrar essas energias. Muito grande. É um movimento que rapidamente as mulheres, elas estão se tocando. Elas estão se tocando que elas têm que ter um olhar voltado para dentro. Isso aconteceu muito comigo. Vim de uma ancestralidade de mulheres muito fortes, mulheres amargas, mulheres que tiveram que ser homem, mulher, pai, mãe, tudo ali ao mesmo tempo, certo? Essa é a minha ancestralidade. Então, quando eu nasci, eu ganhei um nome mega forte, um nome que eu até rejeitava, porque eu achava que era muito forte para mim. Queria alguma coisa que soasse mais delicado. Como que o nome vai soar mais delicado se o que faz o nome sou eu? E eu sou uma mulher forte. Só que eu tinha uma fortaleza dentro de mim que eu negava o meu feminino. Eu negava esse olhar voltado para dentro. Eu não queria muito ali ficar com questões delicadas, com muito mimimi, com muito ali, tal, porque rápida, prática, objetiva, direta, vamos lá. Se alguém não faz alguma coisa, eu já estou fazendo. E aí nisso ia passando por cima de tudo. Passando por cima, inclusive, de mim, da minha feminilidade. E aí o que acontece? O que eu vou atrair para minha vida? Eu vou atrair o contrário de mim. Porque são polaridades. São polaridades. Olha a energia de Yin Yang. É um círculo. Um círculo claro, um círculo escuro. É aquele círculo ali que tem aquele símbolo chinês. Então, a mulher representa o lado escuro. O lado tranquilo. O lado interior. O lado receptivo. A lua
a terra fértil. O homem representa o lado claro, que é o lado exterior, o externo, o sol, o céu. Então, quando a gente começa a viver nesse desequilíbrio energético, a gente começa a viver de uma forma que é como se a gente estivesse usando um sapato que não é o nosso número. A gente passa a sentir inadequação e a nossa bússola interior começa a apitar que estamos no caminho errado, que a gente não está tomando a direção certa. E aí é onde vem, que a gente para pensar, de onde vêm essas coisas? Eu tive exemplos de força, então eu já nasci querendo lutar, já nasci querendo batalhar. Só que isso me fez buscar quase a minha vida inteira por algo que eu jamais ia encontrar fora de mim. Por quê? Porque estava aqui dentro da minha mente, não estava fora. Mas eu estava buscando fora. Eu estava buscando respeito fora, eu estava buscando valor fora, eu estava buscando admiração fora. Eu não ia encontrar e eu podia me descabelar que eu não ia encontrar isso em nada e nem em ninguém. Por quê? Porque está aqui dentro. Ainda bem que eu percebi o quanto eu estava vivendo com a minha energia masculina muito mais aflorada do que a feminina, ou seja, o meu olhar, a minha energia feminina está aqui, mas o meu olhar estava tão voltado para as questões de fora, para o ter, para o profissional, para o sucesso, que eu esqueci de olhar para dentro. Eu esqueci. Só que agora eu retornei e eu continuo num caminho de volta em busca da minha essência, em busca da minha feminilidade, em busca da minha doçura, da minha intuição, da minha capacidade de quê? De criar. A mulher tem a capacidade de criar, de inventar o que ela quiser. É a natureza, é a nossa natureza. E a gente está negando tudo isso. A gente está negando para fazer o quê? Para fazer o papel do homem. Por quê? Porque é bonito. Tem que ser igual. Tem que ser todo mundo igual. A mulher não precisa disso, a mulher não precisa daquilo. Mulher pode ficar sozinha, mulher não precisa... Para, gente. Para com isso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vocês estão tendo um marido, você fazendo o papel, achando que é bonito, e ele ali, sentado, fazendo ali tricô. E aí você vai achar ruim. Eu que trabalho, eu que faço isso, eu que ponho o dinheiro em casa, ele não faz nada, ele não sei o quê. A mulher não está preparada para isso. Ela não está. Ela pode ganhar o tanto que for, mas se ela vê ali um homem ali acomodado do lado dela, isso incomoda ela. Isso incomoda, sabe por quê? Porque ela quer viver algumas coisas, mas ela não quer enxergar outras. Por quê? Porque nós somos mulheres. A gente quer enxergar aquilo que a gente está querendo, não é querendo, é que a gente quer enxergar aquilo que está dentro da gente. Dentro da gente. Então não há problema nenhum em a mulher ganhar mais, não há problema nenhum em a mulher ter sucesso, não há problema nenhum a mulher ser independente, não há nenhum problema. O problema é você estar com as suas energias desequilibradas e começar a atrair para você tudo aquilo que com o tempo você não vai querer. Com o tempo aquilo não vai fazer sentido para você. Com o tempo você vai começar a reclamar: meu marido é frouxo, meu marido não assume responsabilidade, meu marido não é gentil, ou meu marido é grosseiro, ele não me dá carinho, ele não faz nada para mim, ele não me enxerga, ele não me dá valor. É isso que eu tô chamando a atenção para vocês. Porque quando vocês começam a viver ali a sua natureza, as coisas acontecem naturalmente. Por quê, gente? Porque Deus quis assim, o universo quis assim.
A nossa natureza é diferente da natureza do homem. E a gente pode viver de uma forma que a gente quiser, contanto que a gente saiba viver a nossa natureza. Nós mulheres somos cíclicas. A vida é cíclica, a lua é cíclica, as estações do ano são cíclicas, a borboleta é cíclica. E por que nós vamos negar essa ciclicidade? A lua nasce lua cheia todos os dias? A gente tem verão o ano inteiro? A borboleta fica no casulo para sempre? Não, porque são cíclicos. E a gente passa por momentos. Momentos que a gente tem que saber a hora de crescer, a hora de plantar, a hora de crescer, a hora de florescer. E a gente tem que saber que horas nós vamos ter esse olhar voltado para dentro. Porque é ele que vai trazer a nossa realização como mulher. Então eu quero te convidar a fazer esse exercício de reflexão. Eu fiz uma enquete no Story perguntando se as mulheres se elas estavam negando o feminino delas, se elas estavam ali rejeitando o feminino delas, se elas estavam olhando para outras mulheres ali com um olhar hostil, porque muito delicada, muito ali meiguinha, se elas não estão achando ali que essa meiguice toda é sinal de fraqueza. Eu fiz ali uma enquete e disse que eu ia comentar sobre isso mais tarde. Então, eu quero comentar sobre isso agora. Sobre esse olhar voltado com um certo desdenho, com um certo preconceito, essa é a palavra, com certo preconceito com relação ao feminino, com relação a mulheres ali bem delicadas, maquiadas, super femininas. Então, esse olhar que vocês estão tendo com hostilidade para esse tipo de mulher, isso tem impacto na vida de vocês. Por quê? Porque isso vem de um relacionamento ruim, ou com a mãe, ou com a ancestralidade, ou com mulheres ali do seu convívio. Mulheres endurecidas, mulheres ali que precisaram fazer tipo igual ali, as minhas avós. Se endureceram. Por quê? Porque foram tudo ao mesmo tempo, menos o que elas precisavam ser, que era elas mesmas, de ter ali um olhar voltado para dentro, para o intelecto, para a paz, para a doçura, para a leveza. É o que está acontecendo. Então, se hoje você tem esse olhar hostil, de desprezo, com as coisas que a natureza separou claramente o homem da mulher, que é o que? O nosso ciclo menstrual, o nosso ciclo gestacional, a nossa expansão de consciência, a nossa TPM, a nossa ovulação, os nossos seios doloridos. Então, isso são coisas que a natureza diferenciou claramente. E se você tem um olhar hostil para isso, que é o que mais diferencia um de outro, então você pode ter certeza que tem problema relacionado a mulheres da sua vida aí. Tem problemas com energias desequilibradas. Porque quando eu olho, por exemplo, eu hoje, e olho, antigamente, sabe como que eu falava? Quando eu via uma mulher assim muito delicada, muito ali quietinha, esperando ali o homem servir, eu falava, ai gente, não dou conta de ser isso, não, sou mulherzinha. Eu chamava de mulherzinha, olha. Ah, não, sou essas mulherzinhas, nem eu mesmo pego, eu mesmo faço. Ficar esperando, eu falava assim, às vezes eu falava, né, pro meu esposo, pede aí alguma coisa pra mim num bar. Ele ficava ali esperando a vez dele, do dedinho, o garçom olhar, e eu mesmo, vem cá, traz aqui pra mim. Olhar hostil, chamava até de mulherzinha. Claramente energia desequilibrada, claramente um olhar voltado. Como que eu queria uma pessoa que fosse gentil comigo se eu não dava nem oportunidade para essa pessoa ser gentil? Eu não esperava nem a pessoa abrir um carro. Quando a pessoa queria ser gentil comigo, eu mesmo faço, não quero isso não. Olha,
como? Só que, quando eu descobri o poder da feminilidade, coisa inclusive que a minha mãe me ensinou um monte de vezes, porque minha mãe, embora ela seja essa mulher forte, vinda de mulheres fortes, ela tem a feminilidade dela. Embora ela seja guerreira, batalhadora, ela não criou armaduras quanto ao feminino dela. Ela não criou. Ela foi tudo isso, é o que eu tô querendo falar para vocês. Ela foi tudo isso e ainda foi feminina. Ela colocava assim, quando a gente era criança, ela colocava o livro assim na nossa cabeça, pra gente ter ali uma boa postura, pra gente, saber assim, sentar, se comunicar melhor. Ela tinha tudo isso. Ela sempre falava assim que ela usava ali um tom de voz para falar com meu pai, que ela conseguia ali tudo que ela queria. Ela falava que a cordinha no pescoço dele estava ali, ó, presa, e ele nem via. Quando ela via assim que ela não estava muito legal, ela dava uma puxadinha ali bem sutil, sabe? E aí ele vinha assim, achando que não tinha ali poder de mando, não tinha nada, que ele estava fazendo tudo porque ele queria fazer. Então ela tinha sabedoria, ela tinha. Só que a gente não quer enxergar, a gente quer fazer aí tudo que sai na cabeça da gente aí, sem pensar. Então, voltemos. Esse olhar hostil para o corpo da mulher, para coisas que a natureza simplesmente definiu mesmo, homem é assim, mulher é assim. Então, esse olhar voltado com desdenho, com hostilidade, com desprezo, problemas com mulheres relacionados à sua família. Então tem que curar o problema relacionado à mãe. O que a mãe pode ter passado? A mãe pode ter passado problemas de relacionamento com o pai, entendeu? Pode ter a criança, a menina, a mulher que virou, pode ter visto coisas que ela não queria ter visto na sua infância. Um divórcio, uma agressão, um abuso. Ela deve ter presenciado, ela pode ter presenciado alguma fragilidade ali da mãe e ela internalizou que aquilo não era bom, que aquilo era prejudicial, que se ela fosse assim, ela ia atrair a mesma coisa para a vida dela. Então a gente tem que curar essas relações com o nosso feminino para a gente parar de rejeitar ele. Parar de rejeitar. Então, quando eu pergunto para vocês, se quando vocês verem uma mulher ali, delicada, que parece ali uma bonequinha, se vocês acham que aquilo é frescura, se vocês acham que é de porcelana, vocês falam que sim, vocês estão tendo um olhar hostil para o feminino. Quando eu pergunto se vocês estão rejeitando o ciclo menstrual, as dores, ali o desconforto todo que a gente tem mensalmente, quando você está rejeitando isso, você está rejeitando o feminino. E tudo isso, gente, atrapalha nos nossos relacionamentos com outras mulheres, atrapalha o nosso relacionamento com o nosso marido, com o nosso companheiro, e se a gente tiver filha, atrapalha o nosso relacionamento com a nossa filha. Porque a gente vai passar esse mesmo sentimento hostil para ela, assim como você viu, assim como você presenciou. E como eu tive esse olhar voltado para o feminino? Como que eu consegui voltar ali no centro do meu feminino ali? Como eu consegui? Eu consegui quando eu percebi que alguns gestos mais sutis, alguns gestos mais delicados, eu via que, por exemplo, o meu filho se comportava de uma forma diferente. O meu marido se comportava de uma forma diferente. Aí eu comecei a estudar, falei, gente, peraí, quando eu tenho calma, quando eu tenho paciência, certo? Quando eu tenho ali um jogo de cintura melhor, eu noto que eu sou tratada melhor. Eles me veem ali como uma pessoa, uma mulher, né? Uma coisa ali mais delicada. E aí comecei a investir pesado nisso, comecei a primeiro mudar a minha imagem. A imagem da gente não é somente a roupa que a gente veste. A imagem da gente é o que a gente é como as pessoas nos olham, certo? Então, eu falar ali com uma pessoa com maior grosseria,
certo? Com falta de educação, com grosseria. É a minha imagem, é a imagem que eu tô passando. Então, quando meu filho vinha falando alguma coisa pra mim, eu olhava no olhinho dele e falava assim, filho, mas por quê? O que aconteceu? Então, eu queria saber na maior, sabe, assim, tranquilidade, falando baixo, falando pausadamente. Ele conversava comigo e falava. Então, foram tantas as mudanças que eu resolvi tirar essa mulher de dentro de mim. Eu quero mais é ser delicada, eu quero mais é ser bajulada, eu quero mais é ser amada, eu não quero mais ter razão de nada, nada. Não quero estar certa de nada. O que eu quero é ser quem eu nasci para ser. Quero viver de volta a minha essência, resgatar novamente aquela coisa boa dentro de mim, que é essa doçura, essa feminilidade. O meu nome, ele faz jus à minha força. Sim, ele faz jus à minha força. E eu não vou perder a minha força e nem a minha determinação porque eu quero equilibrar as minhas energias. Porque eu quero ser mais delicada, ser mais doce, ser mais leve, trabalhar ali a minha criatividade, a minha paz. Eu não vou perder a minha força. Eu não vou perder a minha independência financeira, a minha independência emocional, porque eu quero ter esse olhar mais voltado para dentro. Eu quero, esse mergulho me fez bem, me fez bem. Hoje eu noto o quanto eu perdi de tempo. Então não perca mais o seu tempo. Cura aí as relações que você tem com as mulheres da sua vida, as mulheres da sua família, com as mulheres da sua ancestralidade. Converse, acabe com isso. Para de ter esse olhar voltado para fora, esse olhar competitivo, esse olhar hostil, esse olhar de rejeição para o feminino. Passe a olhar para dentro, passe a amar seu corpo, passe a se aceitar. Passe a se aceitar como você é, dando o seu melhor naquele momento que você pode dar. Nós mulheres, a gente merece isso. A gente merece esse carinho. A gente merece esse cuidado. Esse cuidado com a gente. Quando você perceber que o cuidado que você está tendo com você, o outro vai falar assim, ó, veja bem, poxa, aquela mulher ali se cuida. Aquela mulher ali, ela gosta dela, ela se ama. Se eu não cuidar dela, se eu não amar ela e respeitar, valorizar, ela não vai me querer mais, não. Ela não vai me querer porque ela se ama tanto, ela se valoriza tanto, que se eu não valorizar ela, ó, pé bunda vai comer rapidinho. É esse o olhar que eu quero que vocês tenham. Um olhar de amor por vocês, um olhar de estima. Um olhar assim para vocês começar a mudar a imagem de vocês. Depois que vocês mudarem a imagem, vocês vão mudar a comunicação. O que vocês estão comunicando? Vocês estão comunicando grosseria, impaciência? O que é que vocês estão comunicando? Então vamos por partes. Hoje eu quero que vocês observem a cadeia de vocês, a ancestralidade de vocês. Converse com sua mãe, com sua tia, com sua avó, quem você tiver. Converse para vocês observar de onde está vindo essa hostilidade, caso você esteja tendo com o seu feminino, porque isso vai fazer bem para você. A energia está crescendo, a energia feminina está se expandindo por todo o planeta. Chegou a hora de você convocar o seu poder pessoal. E o seu poder pessoal não está nada que esteja fora de você, está dentro de você, tá bom? Eu fico por aqui, adorei falar hoje com vocês, assim, acho que eu gostei mais por conta de ser super inusitado, tá bom? Então, vou fazer isso mais vezes, porque eu acho que sai mais espontâneo, sai mais leve, tá? Então, beijão, até mais.